Olá pessoal, tudo bom com vocês? Satisfação em revê-los. Professor Victor Mattioni, aqui na área, e para gravar para vocês mais uma aula sobre História da Educação no Brasil, desta vez destacando em especial a chamada educação moral e cívica no contexto do regime militar, tudo bem? Então, esta aula, obviamente, nós em momento algum, nas nossas aulas, nos nossos encontros, analisamos a chamada história geral, mas estudamos fragmentos, em especial da história da educação. E aqui, a história da educação, da chamada educação moral e cívica, e um breve contexto também do regime militar no Brasil. Destacando, no caso, as consequências no estado de Roraima, tá bom? Que é justamente o local onde esta aula está sendo gravada. Vamos lá. Nós destacamos muito sobre o regime militar em Roraima, sobre a ditadura militar em Roraima, no caso, uma vez que muitas das ações que aconteceram entre 64 e 85 ainda estão presentes, sejam no imaginário da sociedade, seja na parte prática, na parte material aqui, onde hoje é o estado de Roraima, como, por exemplo, construções, políticas que foram adotadas, no caso, incentivos a fluxos migratórios, e também do ponto de vista no que diz respeito ao imaginário, quanto a uma leitura por uma parte da população, no que diz respeito à perspectiva saudosista do regime militar ou crítica diante da violência sofrida, no caso, aqui à época. Tudo bem? Então a gente percebe que esse assunto também é muito cobrado em concursos. Eu coloquei aqui 2 editais dos vestibulares mais procurados aqui no estado, tanto da Universidade Federal de Roraima como também da UER, que destacam também esse período aqui. Aqui no caso, como esse assunto geralmente ele está presente em provas, ações de desenvolvimento para a Amazônia, conflitos e disputas pela terra, desmatamento, construções de estradas e migrações, tudo bem? Aqui ao lado nós temos uma matéria de uma capa da famosa revista Manchete. Alguns devem lembrar do horário da Manchete, da TV Manchete, e quando passava Pantanal, quando passava Cavaleiros do Zodíaco. Mas aqui o nosso foco é a revista e a construção da famosa Transamazônica e um jornal à época, o famoso jornal Boa Vista, um jornal de 77, que destaca a inauguração, a abertura da BR-174, ligando Manaus à Venezuela e, claro, cortando o estado de Roraima de sul, digamos assim, pegando o norte, no caso, terminando na Venezuela, na fronteira, tá bom? Então, aqui nós vamos ter também um conhecimento histórico e curricular, já com perguntas a vocês, tá bom? Então, por exemplo, contextualização. Vocês na escola lembram de ter estudado ou viveram o período da ditadura militar, no Brasil? Ou lembram desse período da história do Brasil nas aulas de história? Caso sim, como esse período é apresentado para vocês? Como um regime de ordem ou como um regime de repressão? Ou seja, você segue a linha do Brasil para sempre ou do Brasil nunca mais, por exemplo, 2 livros que foram escritos sobre o período. No que diz respeito à chamada educação moral e cívica, vocês já ouviram falar da disciplina, no caso? Hoje seria um componente curricular, ou de alguma outra maneira que tinha foco em patriotismo e obediência, mas que sumiu do currículo, alguma atividade, alguma ação. Na opinião de vocês, o que a escola deveria ensinar sobre moral e civismo hoje, ou se deveria ensinar? São perguntas abertas, tá bom? Aqui não cabe dizer se está certo ou se está errado, são perguntas que irão nortear as nossas atividades hoje. Ponto 3. Vocês sentem que a história da ditadura, das violações dos direitos humanos e dos projetos de integração nacional na Amazônia foram detalhadamente abordados na escola ou esses temas estão silenciados, na opinião de vocês? Tá bom? Comentem aqui. E ao lado 2 imagens, são 2 obras à época da educação moral e cívica, o primeiro embaixo, no caso, Dilson Ribeiro e Deise da Costa Ribeiro, Manual do Professor do Nível Primário, no caso, a editora Reper, e o Atlas de Educação Moral e Cívica. A intenção é que vocês analisem as imagens que estão na capa destes livros.
Vejam que o propósito não é, em momento algum, apresentar uma leitura difamatória, uma perspectiva repressiva da chamada educação moral e cívica, mas sim vender a imagem, né, com relação ao nome, tá bom? Ao professor, no caso, né, o papel do professor nesse contexto aqui. Né, o professor de educação moral e cívica, você que teve essa disciplina, era visto como um profissional com uma tarefa difícil, ou seja, ensinar corretamente os alunos, sendo um mero executor? Ou vocês acham que o papel do professor deve ser apenas, cuidado com esse apenas aqui, isso é muito delicado, o de executar um currículo, né, como um currículo técnico, ou de questionar e debater assuntos? Em outras palavras, um professor meramente conteudista de um ensino tradicional em que ele apenas repassa um conteúdo, ou um professor que desperta o interesse, faz perguntas ao professor, aos estudantes, inicia um debate ali em sala de aula, né? Na sua opinião, um professor desta matéria, como é que ele deveria ser visto? Né? E você que teve aula de educação moral e cívica, pode colocar aqui nos comentários como eram os encontros com os professores em sala de aula. A vigilância na escola, na época da ditadura, havia vigilância, no caso, do Estado sobre o que era ensinado. Em alguns locais até hoje, diga-se de passagem. Hoje, vocês percebem alguma pressão política, religiosa ou familiar que tenta limitar o que os professores podem ou não ensinar e debater livremente em sala? Ponto 3. O legado e o cotidiano. Na comunidade de vocês, ainda existem desfiles cívicos ou comemorações de datas nacionais de forma muito rígida ou militarizada? Vocês percebem essas práticas como uma homenagem à pátria ou como uma forma de manter uma certa obediência, né? Disciplina, honra e educação, por exemplo. Como vocês observam os chamados desfiles cívicos, o mais famoso é lembrado, né, do dia 7 de setembro, ou comemorações de datas nacionais, algumas já estão esquecidas, inclusive, como o famoso Dia da Bandeira. E a conexão com a Amazônia, né, ligando o controle ao tema local, vocês observam semelhanças entre o antigo projeto da ditadura de integrar a Amazônia para explorá-la, as famosas propagandas, né? Amazônia, integrar para não entregar, terras sem homens no Nordeste para homens sem terras na Amazônia, e as pressões de desenvolvimento que Roraima enfrenta hoje, como a mineração, né? O agronegócio este quando é realizado de forma ilegal, ok? Na opinião de vocês, e a educação deve apoiar esse tipo de desenvolvimento ou deve proteger o território e as culturas locais? Ou visar mecanismos de integração, de debate, claro, sabendo que sempre nós teremos também conflitos, nós teremos problemas, teremos dificuldades, mas como encontrar um bem comum, sabendo que isso não é fácil, ou seja, que a leitura também não deve ser romântica. Bom? Vamos lá. Roraima no regime militar, no caso, aí aqui tem uma foto de um famoso governador que morreu, né, como governador de Roraima, mas antes ele havia sido governador no período do território federal de Roraima, que foi Otomar de Souza Pinto, né? Então nós vamos ter o contexto do dia 31 de março, ocorre o golpe civil-militar no Brasil, com a retirada de João Goulart e a criação de uma junta do governo, né? Quem assume é a aeronáutica e os territórios federais são partilhados entre as Forças Armadas. Né? Roraima fica com a aeronáutica, Amapá com a marinha e Rondônia com o exército. Nós destacamos a imagem de Otomar de Souza Pinto porque ele foi governador durante o regime militar, foi o primeiro governador eleito em Roraima e ele perdeu a eleição depois, perdeu em 2002, mas retornou em 2004, foi reeleito em 2006 e faleceu no exercício do mandato no ano de 2007. Então, diante desta partilha, no caso, nós também vamos ter a famosa Doutrina de Segurança Nacional, né? Criada pela Escola Superior de Guerra, onde nós teremos o famoso Golbery Couto e Silva e também o famoso General Meira Matos, como alguns dos cabeças pensantes dessa Escola Superior e da Doutrina de Segurança Nacional, e os programas de ações para a Amazônia, como o famoso PAEG, no caso, e a elaboração de projetos em várias áreas de fronteira, né, na Amazônia.
Minha caneta está maravilhosa, eu peço desculpas, tá bom? Como desenvolvimento, imigrações e segurança das fronteiras. E claro, por Roraima fazer parte, né, estar localizado em uma região de fronteira, não seria diferente para nós. Aí no que diz respeito à educação moral e cívica e uma leitura crítica à educação no regime militar, o que nós vamos ter? Finalidades educativas, né? Controle e ideologia, ou seja, uma perspectiva no chamado controle ideológico e social. A educação foi usada para reproduzir uma ideologia, no caso, despolitizar o debate e reprimir o chamado pensamento crítico, ou seja, não haver um incentivo, tá bom? A esse debate, a essa reflexão. No contexto moral e cívico, né, perspectivas quanto à criação e imposição de algumas disciplinas, como a chamada educação moral e cívica, né? Promovendo obediência, patriotismo e culto à pátria, tá bom? Algumas escolas adotam isso como culto à pátria. Você tem leis federais, no caso, com relação à execução do hino nacional brasileiro. E aí o debate quanto ao patriotismo no Brasil, né? Você considera o Brasil como um país patriota, por exemplo? Ao ver um estrangeiro falando do seu país, da sua pátria, onde ele nasceu, você observa um certo patriotismo de sua parte? Você observa que no Brasil há um incentivo à leitura do hino nacional, a respeitar os símbolos nacionais, sim ou não, o porquê, ou como que estes símbolos são utilizados, tá bom? Um currículo despolitizado, remoção da análise crítica em humanidades, né? Filosofia e sociologia, e uma releitura da história e a descaracterização ou uma releitura também no campo da geografia. Geralmente, quando há mudanças em currículos, as áreas de humanas são as mais afetadas, tá bom? Então, por isso que nós, professores de humanas, somos geralmente os mais afetados, uma vez que buscamos, né? E aí eu irei generalizar, vou dizer que todo professor busca isso da área de humanas, realizar atividades no que diz respeito à perspectiva crítica, a uma perspectiva no que tange a incentivar o estudante a refletir sobre o seu local, sobre a sua posição na sociedade. Ele não se identificar como um agente passivo da história, mas sim como um agente ativo, tá bom? E repressão, perseguição a professores, no caso, e o Decreto-Lei 477, tá bom? E você, professor ou estudante, já sofreu algum tipo de perseguição? Comente aqui também, né? Fique livre para fazer essa perspectiva. E uma das características do regime militar, no caso, foi o incentivo ao chamado ensino técnico. Ou seja, o tecnicismo foi muito valorizado nesta época, ou seja, uma perspectiva de tecnicismo e capital humano. Você teve a chamada LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 5.692 de 71, que tornou o ensino profissionalizante obrigatório no segundo grau, com o objetivo de formar mão de obra técnica e especializada. Isso é visto até hoje, por exemplo, uma perspectiva crítica, né? Aí há perspectivas críticas ao Sistema S, inclusive a institutos, por exemplo. Qual é o foco? Um cidadão crítico ou um cidadão técnico, né? Aí nós vamos ter também a Lei 5.540 de 68, reformando o ensino superior, com também a lógica de preparar o capital humano para o mercado, ou seja, a academia agora ela visa prepará-lo para o mercado de trabalho e não para uma perspectiva crítica, tá bom? E a precarização da educação pública, no caso, e o incentivo do ensino privado. Você tem estudos que apontam que o incentivo privado no regime militar foi muito intenso, tá bom? Então, com o incentivo a faculdades pagas, no caso, diminuindo os recursos para a escola pública, ok? Então, o pobre ia para o curso técnico ruim e o rico iria para uma universidade paga, tá bom? Esse debate está presente até os dias de hoje, o que vocês acham? Né? E aí, nesse contexto, nós vamos ter o quê? Justamente a Amazônia, tá? A Amazônia na ditadura, desenvolvimento e violações, o custo humano da integração. O projeto desenvolvimentista na Amazônia se baseia na exploração de recursos e ignorando os direitos territoriais, violações de direitos, no caso, o período militar está diretamente ligado a graves violações contra os povos originários,
incluindo remoções, doenças e violência. Temas sensíveis à educação, ao ignorar o genocídio e repressões, promovia uma invisibilidade de diversos ensinos de diversos povos no Brasil. Por isso que hoje nós temos a Lei 10.639, por exemplo, né? A Lei 11.645, o ensino indígena e o ensino dos povos indígenas, e o ensino dos povos indígenas e a educação, né, da história da África, por exemplo, né, no currículo escolar, o que é muito bom, certo? E a educação para o controle. Eu posso ter me equivocado com relação às leis, tá bom? Mas eu peço perdão. Mas uma foi criada em 2003 e a outra foi criada em 2008. Uma veio complementar a outra, tá? A lei de 2008 veio complementar a lei criada em 2003 sobre o ensino de história da África e o ensino dos povos originários no Brasil. A educação regional visava apenas, né, e temos muito cuidado com isso, apoiar um projeto desenvolvimentista, né? O currículo com relação ao oficial omitia a violência histórica e a luta pela terra, reforçando a ideologia de integrar para não entregar, ou seja, um discurso patriotista, ufanista no caso, e que tinha como interesse a perspectiva quanto aos projetos desenvolvimentistas no Brasil. Tá? Falta de investimento resultou na permanência de professores leigos, isso é muito delicado, né? Que também diz respeito à profissionalização dos professores e também a carência de muitos professores até hoje na educação pública, diga-se passagem também na privada em algumas instituições. A formação de professores na Amazônia, né? Que nós vamos ter uma transformação a partir dos anos 90, se acentuando mais no início dos anos 2000, com os chamados estudos decoloniais. Então, por exemplo, o professor de 64 a 85 tinha a perspectiva como um ensino técnico, um professor como técnico, né? O foco era a reprodução de conteúdos, o copiar, colar, né? Tratando o professor como um técnico que executava o currículo. Na Amazônia, a urgência era de mão de obra, até hoje, diga-se de passagem, tá bom? Gerando a figura do chamado professor leigo. O conhecimento local não era valorizado, prevalecendo a perspectiva vinda do centro do país ou do exterior. Por isso que até hoje nós perguntamos em muitas comunidades se foi incentivado o ensino de história de Roraima. E é comum nós ouvirmos a resposta não. O professor como agente decolonial pós-88, né, pós-redemocratização, a atualidade exige um professor que valorize os saberes amazônicos, indígenas e ribeirinhos e quilombolas. Ele atua como um agente decolonial, questionando a visão eurocêntrica e buscando uma educação contextualizada. A formação passa a focar na pesquisa, na crítica e na conexão entre a escola e a realidade socioambiental, certo? E aí eu pergunto, né, você tem professores mais uma perspectiva, né, professores leigos ou professores que também apresentam, claro, isso não é uma coisa, também não são exclusivistas no que diz respeito a este ensino, uma perspectiva decolonial? Diga-me. Finalizando, o papel estratégico do professor. Peça central. O professor era a peça mais importante para o sucesso da educação moral e cívica, pois dele dependia a correta inserção dos estudantes no planejamento cívico e técnico. Desqualificação controlada. Para garantir que o professor não usasse sua autonomia para ir contra o regime, o Estado investiu na desqualificação profissional. O professor de educação moral e cívica era visto como um profissional com uma difícil tarefa, né? Instruir ou doutrinar corretamente os alunos, sendo um mero executor dos conteúdos. Vigilância constante. Havia um esforço contínuo de vigilância para garantir que as ordens cívicas, comemorações ou desfiles fossem cumpridas, envolvendo autoridades municipais, estaduais e militares. Também há um contexto de vigilância constante em algumas instituições hoje, tá? Sejam públicas ou particulares, no que diz respeito a saber se o professor irá falar algo contra, né, a direção da escola, contra políticos, né, que estão envolvidos ali na área da educação ou que têm uma forte influência, tá bom? A vigilância, ela não encerrou durante a ditadura militar, tá? Por vezes ela é apenas reorganizada. Tudo bem? E aí o processo de redemocratização, no contexto da Constituição cidadã, a sociedade, né, conquista uma nova Constituição, a educação passa a ser um direito de todos, dever do Estado, também, né, obviamente, a importância da família no tocante à educação. A Lei 9.639, que é a chamada LDB, né,
reforça a autonomia das escolas e a gestão democrática, substituindo a lei tecnicista, e novos programas, como a criação de programas para avaliar, como o Enem, o financiamento, né, o do Fundef, o Fundeb, e expandir o acesso ao ensino superior. E diga-se de passagem, né, há também críticas ao FIES no que diz respeito ao ProUni, quanto ao endividamento de estudantes quando ingressam no ensino superior e após a formação eles têm que, né, obviamente, pagar, ter uma dívida, ou seja, o estudante sai com uma dívida e que isso gera muitas críticas por parte de muitos professores, principalmente na área de humanas, tá bom? Algumas perguntas também, né? Você e sua comunidade têm voz nas decisões da escola? A ditadura impôs um modelo chamado de tecnicista. Hoje a sua escola parece mais tecnicista ou humanista? O Enem é um modelo de avaliação, né? O Exame Nacional. Você acha que ele define o que você estuda, né? Ou as necessidades, por exemplo? Há muitas críticas com relação ao Enem, tá? É comum você ouvir, eu não estudei isso que o Enem está passando. O regime militar reprimia grêmios estudantis. Hoje, na sua escola, os alunos são incentivados ou desencorajados a debater sobre política? No caso, tá bom? São algumas perguntas que nós fazemos e como, né, algumas das referências também. E, finalizando aqui, desejando a todos abraços e paz. Comentem, curtam, compartilhem, se vocês quiserem. Se não gostaram, também sintam-se à vontade para apresentar críticas. E até o nosso próximo encontro. Grande abraço, Deus os abençoe, tudo de bom a vocês.